e bato, vocês podem observar aqui que o texto, vamos lá, Daniel, pode colocar o versículo lá. O texto, ele está mostrando aqui que isso aí é um chamado de Jesus. Eis que eu estou à porta e bato. Aqui, Jesus, irmãos, olha isso aqui. Jesus está chamando uma igreja para assumir, volta lá agora. Jesus está chamando a igreja para assumir a sua verdadeira fé. Vamos lá para os pontos. Assumir. O que o Senhor está falando aqui? Essa igreja que o Senhor está na porta dela, a porta dela, era uma igreja que não tinha, digam comigo só para despertar, identidade. Ela era bipolar. Vamos lá, ela era o quê? Bipolar. Ela era anêmica, diga anêmica. Ela não tinha vida espiritual. E isso nós estamos falando de uma igreja. A pior coisa que pode existir na face da terra é um irmão que diz que é crente e não assume a sua verdadeira fé. Judas, verso 3, diz que nós somos chamados para batalhar pela fé que foi dada aos santos. Se você vive a vida cristã e não assume a sua fé, tem vergonha da sua fé, tem medo da sua fé, perante a elite, perante a sociedade, você não assume a sua fé, você não é a igreja de Jesus. Lá em 1 Pedro 3,15 está escrito: santificai, pois, a Cristo em vosso coração. Santificai, pois, a Cristo em vosso coração. Santifique a sua vida para Ele, estando preparado para responder com mansidão àqueles que pedirem a razão da vossa fé. Se alguém pede a razão da tua fé, você tem capacidade para responder a sua fé? Você tem capacidade para viver essa verdadeira fé? Então, Jesus não quer um crente bipolar. Jesus não quer um crente sem identidade. Jesus não quer um crente anêmico. Jesus não quer um crente sem vida espiritual. Jesus não quer um crente de vida fracassada. Jesus não quer uma igreja sem realçar o brilho do Evangelho. Então, assuma a sua verdadeira fé. Assuma a sua fé. Você não pode viver como Esté, sem querer assumir a sua identidade. Por isso que ela decidiu depois: se eu morrer, eu vou morrer. Mas não viva a vida cristã sem assumir a sua identidade. Sem assumir a sua verdadeira fé. Não seja um crente de duas metades, bipolar, de aparência, nominal. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, olha para cá. Não adianta você ser crente no pastor que ele não vai te levar para o céu. Não adianta você ser crente de aparência, porque aquele que tem os olhos, lá em 1 Coríntios 3, como chama de fogo, ele vai te avaliar. Não é isso? Ele vai te avaliar. Então, do que adianta eu estar aqui dentro de aparência? Lá na minha casa eu faço tudo e quando eu chego na igreja aqui, pareço um crente, mas não sou crente de verdade. Eu não pareço. Aqui na igreja tem muita gente que vive de fachada, tem muito crente nominal, tem muito pastor nominal, tem homens aí, irmão, que você pensa que é um santarrão. Mas não é a verdade. A Bíblia diz em Hebreus 4,13, todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Você pode estar aqui dentro, mas com o pecado encoberto, Deus está te vendo. Você pode estar aqui e viver até o dia do arrebatamento na farsa do Evangelho. Só que naquele dia, o Senhor, Ele vai te punir. Porque a Bíblia diz que quem usa de engano não fica na casa do Senhor. Sabe por que eu falo isso aqui? Porque, irmãos, não tem coisa pior você ficar aqui dentro com a mera aparência. Você não ganha nem o mundo e nem a igreja. É melhor você decidir. Uma vez o meu pai disse para um irmão, só indo e voltando para a igreja, indo e voltando, ao pai disse: irmão, primeiro te acaba no mundo. Depois que tu se acabar no mundo, que tu achar que lá não tem mais nada, volta. Mas é assim, tu viver na igreja, pronto, e tem pastor aí que incentiva, pronto, irmão, essa minha boca nunca entrou uma pitu, nunca entrou um velho barreiro, nunca entrou uma cachaça.
E pronto, eu fico aqui, eu fico lá em casa, e eu posso estar no melhor hotel. Minha esposa, todas as vezes que a gente vai para um hotel, quando ela vai saindo, ela diz, me dê a nota aqui, senhor. Aí ela pega, ela pede a nota. Ela pede a nota, e aí ela confirma e assina. Porque já teve também de hotel, de pessoas botarem que aquela pessoa, o membro, o pastor, estava bebendo quando não estava. Tem muita gente ruim também. Tem uns que fazem mesmo é beber. Tem uns crentes que fazem mesmo é beber. Agora tem outros que, na verdade, não fazem isso. Então ela pede bem direitinho. Às vezes já teve da gente dizer assim, olha, ela dizer, olha, mas isso aqui eu não pedi isso aqui. Ah, me desculpa, senhora. Aí manda tirar. Eu não pedi isso aqui não estava. Então a pessoa tem que ser sensata. Então, você que está crente, você que está na igreja, mas na verdade, de que adianta, por exemplo, se tu der um AVC hoje à noite, e o adultériozão que tu está escondido aí há anos, se tu ficar de uma hora para outra não poder falar, e aí tu morrer, como é que fica? Porque a Bíblia diz que aquele que não confessa e deixa, como é que ele vai alcançar misericórdia? A igreja está cheia de pessoas, outra coisa, que está tendo agora uma mentira do Satanás, não confie nessa. Como é filmado aqui, eu vou dizer aqui abertamente. Eles dizem assim, que Deus nunca autorizou nem pastor, nem padre, nem papa, eles confessarem nada para ninguém. Você confessa você só. É a pior mentira de teólogo que não tem compromisso com Deus. Vou mostrar para vocês. Jesus disse assim, eis que eu envio a vós, e quem receber vocês, recebe a quem? A mim. Quando um membro confessa um pecado, escute essa, ele não está confessando o pecado para mim. Mas você que é membro do corpo de Cristo, você não pode pecar e se isolar dizendo que agora você tem pecado perdoado, só você. Mentira, porque você é membro do corpo. E quem é o corpo? E a Bíblia diz que quando um membro peca, atinge o quê? Todo o corpo. Paulo diz em 1 Coríntios 5, ele diz, 1 Coríntios 6, ele diz, aquele que peca, me parece que é o 5, mas vamos lá, eu vou citar aqui, aquele que peca deve ser repreendido na presença de quem? De todos. Nunca invente essa, de você pecar, e aí lá dentro, depois que você adultera traindo a esposa, aí os dois se ajoelham. Uma pessoa disse para mim que ela fazia sexo, mais uma pessoa famosa do mundo gospel, e aí quando terminava, aí ele dizia, se ajoelha, aí ela se ajoelhava e ele orava por ela, aí ele se ajoelhava e ela levantava e orava por ele, e aí pastor Zé, eu disse, tu teu caminho é o inferno, irmã. Ela disse, é mesmo pastor? Eu disse, é minha santa, não existe essa. Olha, quando um membro peca, atinge o quê? Todo o corpo. E Deus, olhe para cá, Jesus colocou os apóstolos, depois está lá em Efésios 4:11, a uns pôs Deus na igreja. Moisés era o representante de Deus. Quando o povo pecava no Velho Testamento, quem era que representava Deus perante o povo? Moisés. Aí vem Jesus Cristo, ele faz o perdão pelos nossos pecados. É tão tal que se fosse só para confessar, por que que o anjo não orou por Cornélio, lá em Atos 10? Porque Cornélio tinha pecado, e ele já estava fazendo boas obras. Mas aí quando, irmão, é pessoa que não sabe Bíblia, irmão. Irmão, nessa internet tem muito instrumento do diabo. Ei, mas tem instrumento. Vamos lá, para Atos 10. Irmão, mas tem instrumento do Satanás. Aí agora tem essa. Eu escrevi aí na lição, aí um bocado, não, ninguém pode confessar. Vai confessar para quem, irmão? Inclusive a Bíblia diz, se ele errar, leva, está lá em Mateus 18, leva perante a igreja. Hoje tem um Código Civil, está aqui o doutor Kels, que é advogado da igreja, tem um Código Civil, mas também, que tem membro que diz assim, se o pastor me expor, o pastor não vai expor, mas tem que ter todo o processo formal, não é assim, doutor Kels, para ele entrar na disciplina da igreja, que a igreja tem suas normas.
Tem um regimento. Aí o irmão peca, aí pronto. Aí... Não, é o seguinte, pastor, eu pequei, pronto. O pastor não pode, hoje um exemplo. O Adalberto pecou, ele está com uma mulher, pegamos ele lá no motel. Isso não pode. Irmãos, o Adalberto está sem paz, só estou dando um exemplo. Ele está sem paz. Só isso. A igreja já sabe, não é isso? E ele vai passar pelo processo disciplinar. É só isso. Mas não quero não. Vamos lá, para nós observarmos aí, verso Atos 10, 32. Vamos lá. Como é que diz aí? Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Está vendo? Agora veja o verso... Aí foi qual o verso você leu aí? 32. Pronto, 32, não é isso? Uhum. Verso 5. Verso 5. Agora, pois, envia homens a Jope, sim, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Está vendo? Aí você vê que o próprio texto está dizendo que o anjo da parte de Deus diz, manda chamar Pedro e ele te dirá o que é que você tem que fazer. Ok? Então, essa ideia, quando um membro vem à igreja ou ele peca, chama o pastor, é porque ele sabe que ele é membro de uma comunidade. Outra coisa, se tu adulterar, que aí tem irmão que gosta disso, ele adultera e diz, não conta para minha mulher não, porque pode acabar o casamento. E por que tu não pensou antes de não pecar contra ela? Porque os dois são o quê? Uma só carne. Os dois são uma só carne. É muita coisa que nós vamos falar, mas vamos lá. Eu só estou mostrando aqui para vocês, nós lemos aí 1 Timóteo 5, vê pelo verso 17, vamos lá, 1 Timóteo 5:17. Os presbíteros que governam bem sejam... É o 20, coloca aí o 20, olha aí. Aos que pecarem... Aos que fizerem o quê? Pecarem. Vamos. Repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Pronto. Na presença de todos. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Então, se o homem não tivesse poder nenhum, por que que o anjo não orou por Cornélio? Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. Cornélio, você já é santo. Você já confessou os pecados diante de mim. Pronto. Acabou-se a conversa. Mas não, manda chamar Pedro e ele. Deus não quebra princípio, meus irmãos. Deus colocou homens para representá-lo aqui na terra. Essa ideia tua de que tu ora e tu fala o que tu quiser, ela é totalmente antibíblica. Ela é totalmente antibíblica. Por que que o Pedro, ou melhor, o Paulo, também lá em Atos 9, por que que ele não orou sozinho, mas Jesus dentro do quarto? Deus disse assim, olha, o Ananias vai orar por ti, tu vai confessar o pecado e ele vai estender as mãos sobre ti. Está na Bíblia, gente. Mas tem um bocado aí que, na verdade, quer fazer isso. Davi pecou e ele poderia ter pedido perdão sozinho. Mas Deus usou o profeta Natã e ele foi lá, está lá em 2 Samuel 12, repreendeu a ele. E ele teve que confessar. Então não existe essa. E você não vá por esse caminho não, que é totalmente antibíblico. Pastor, quem é que não sabe que pastor não perdoa pecado? Está lá em Mateus 9,6. Só quem perdoa pecado é quem? É Jesus. Mas o membro tem uma responsabilidade com o corpo. E nesse corpo Deus colocou uma liderança. Efésios 4, 11 e 12. 1 Coríntios 12, 28. A um expôs Deus na igreja. Ou seja, os representantes de Jesus na terra, é essa liderança que Deus escolheu. Tu não vive do jeito que tu quer, não. Aí está